se vos disserem: o Messias está no deserto, não saiais. Ele está aqui no esconderijo, não acrediteis. Se alguém vos disser: aqui está o Messias, ou ele está ali, não acrediteis. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse Messias sou eu, que estou a falar contigo. Vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não será ele o Messias? Messias significa consagrado. Eu, André, há 10 anos atrás, me mudei de Macau, no interior do Rio Grande do Norte, para Natal, essa cidade. Sempre morei próximo ao centro, e durante muito tempo no próprio centro da cidade. Enquanto morava na cidade, sempre tive essa estranha impressão, sendo forasteiro, de que o centro da cidade é como o centro de uma cebola. Uma massa comprimida e apertada. Não que ela seja o ponto de origem de qualquer coisa, mas antes a casca última, castigada e fedorenta de uma cidade. Nos anos em que morei no centro da cidade, tive contato com Messias, um flanelinha que tinha um ponto em frente à Igreja do Galo, junto com outro flanelinha mais velho, chamado o Gordo. Messias tinha 2 dentes na boca e era apelidado de dentuço pelo Gordo. E as refeições que fazia durante o dia vinham da caridade feita pela igreja. Messias tinha cerca de 19 anos e vivia, comia e dormia no centro da cidade. Era um dos filhos órfãos de uma mãe viciada em crack e morta por uma overdose quando ainda eram pequenos, como conta o único dono de cigarreira que ainda se lembra dele. Seu irmão estava preso por roubo. O pai de Messias não se sabe quem era. Messias dormia debaixo da fachada da C&A, na Avenida Rio Branco, a principal avenida que corta o centro do centro da Cebola. Era conhecido por roubar muitos moradores do centro, assim como era seu irmão. Em Ezequiel, na Bíblia, há uma passagem sobre 2 irmãs condenadas, 2 cidades irmãs condenadas. Não é o caso. Messias é o abençoado. Em muitas madrugadas tive insônia, nesse período em que morei no centro. A cidade era estranha e o centro se dividia entre uma multidão de dia e uma desolação pela noite. Sem ninguém em meio a tudo, sem ninguém em meio a nada. Nessas insônias, cheguei a vagar pela cidade já no fim da madrugada, esperando o dia amanhecer. Num desses dias, após ouvir uma enorme gritaria e um estampido muito forte, vi Messias ser alvejado com um tiro nas costas por policiais. Enquanto estava em posição de revista, próximo a um quiosque na Praça Vermelha, praça onde outro André, o de Albuquerque, foi morto e esquartejado. Messias foi levado ao hospital e sobreviveu com mais uma cicatriz, além de muitas outras que trazia em seu corpo. Ouvi, pelo período em que ficou internado, muitos comentários sobre o desejo de que ele não voltasse do hospital, que morresse devido àquele tiro. A palavra indigente quer dizer necessitar por dentro, ou estar em falta, vazio por dentro. Messias retornou ao centro da cidade, retornou aos roubos e retornou a usar o dinheiro roubado ou ganho para comprar pedras de crack, das quais gostava tanto e tanto desejava, como fazia questão de dizer tirando seu cachimbo do bolso na frente da Igreja do Galo.
Depois de certo período, me mudei do centro da cidade. Não aguentava mais o lugar e tudo que ele havia se tornado para mim. Não ouvi falar mais de Messias, até um dia que conversei com uma colega que morava na mesma rua em que ficava minha casa, no centro da cidade. Falando sobre o bairro, me lembrei de Messias e perguntei se ela sabia quem era. Ela rapidamente lembrou-se dele e me disse que havia morrido de tuberculose. A tuberculose é considerada uma doença socialmente determinada, pois a sua ocorrência está diretamente associada à forma como se organizam os processos de produção e de reprodução social. Os processos de produção e reprodução da tuberculose estão diretamente relacionados ao modo de viver e trabalhar do indivíduo. É o que se diz sobre a tuberculose. Perguntei a ela quando ele havia morrido, e ela me respondeu que há cerca de um mês, no fim do ano de 2009, no dia em que conversamos, era 22 de janeiro. Fiquei chocado e me perguntei se ironicamente teria sido próximo ao Natal. Perguntei certo dia na cidade a um velho senhor, dono de cigarreira, seu Paulo, que havia sido roubado por Messias em 2 ocasiões, como tinha me contado. Perguntei a ele por onde andava Messias, e ele confirmou a informação de que Messias havia morrido. Fingi espanto e perguntei se ele sabia quando. Ele pensou um pouco e me disse aquilo que havia me espantado na possibilidade levantada pela minha amiga. Messias morreu no Natal. O Messias nascido morto. Andei um pouco até a Praça Vermelha, a Praça André de Albuquerque, para ver se ainda havia uma inscrição que até hoje pode ser vista, fechada no muro de uma das ruas que dão no Paço da Pátria. Diz apenas Messias, pichado, com letras mal escritas, em vermelho. Messias havia me dito, me pedindo esmola uma certa vez, que não sabia escrever, só sabia escrever o nome, tentando me deixar claro porque não tinha emprego e porque estava me pedindo esmolas naquela hora da noite, no meio de uma rua do centro. Não me lembro muito hoje de Messias, apenas de seu cheiro forte, como lixo secando numa calçada, do tipo que te faz desviar o caminho com a mão no rosto. Como Messias tantas vezes fez os outros fugirem, enquanto era enxotado pelos seguranças das lojas de departamento, em cujas sacadas ele dormia. Desde então, 3 anos se passaram e Messias permanece na minha cabeça. O Messias indigente morto no Natal, morto na cidade do Natal. O Messias cujo drama, que aparenta sua história, não será sentido por ninguém. O Messias com torcida para sua morte. Talvez sua tuberculose tenha sido causada pelo crack. Talvez por dormir ao ar livre. Havia morrido. Penso nas luvas dos médicos tocando o corpo de Messias no hospital. Penso como as luvas do lutador, do enfermeiro, do médico dizem: eu não estou aqui. São uma placa que diz que não sou eu que estou lhe tocando, ou ele ou outro. Que eu, ele ou outro não temos motivos para tocar o seu corpo. Que quem lhe toca é o lutador, o enfermeiro, o médico, um tipo genérico de qualquer definição. Penso em como essas cascas, como as luvas, são indigências que compartilhamos. Como todos, jamais chorei uma lágrima por Messias. Embora tendo sido criado numa casa católica, sinta, de alguma forma que me escapa a consciência, que seria próprio fazê-lo. Meu nome, dado pela devoção católica de minha mãe, é André. Em minha catequese, aprendi que uma das relíquias do catolicismo era a cabeça de Santo André. Em meu corpo e minha cabeça,
sou um dos poucos que se lembra hoje de quem foi Messias. Em algum livro sobre o significado de nomes, aprendi que para os católicos ortodoxos, gregos, em sua maioria, André, o apóstolo do Messias, era conhecido como Protokletos, que significa o primeiro a ser chamado. Chamo agora o nome de Messias, como o primeiro que o chama em tanto tempo, e penso nas cascas do corpo de Messias, enterrado como um indigente, se desfazendo sobre a terra, até que seu centro seja completamente consumido, e por fim os ossos de Messias, tornados pó, se tornem a própria terra da cidade do Natal, que recebe o nome do festejo do nascimento do Messias. Uma cidade como tantas outras, lotada de indigentes, aqueles que faltam por dentro, as cascas das quais não sabemos o nome, pois não fazem a falta que são. Assim como cada casca da cebola não tem um nome e aprendemos a chamá-las de cebola, Messias é um indigente sepultado, uma casca que aprendemos a chamar indigente. E embora normal, quando se corta uma cebola, seja chorar, aprendemos meios de não chorar enquanto partimos as cascas da cebola num corte irremediável. Como todos, eu jamais chorei por Messias.